O Cena Instrumental recebe o Bernardo Ramos Quinteto. Bernardo é guitarrista, compositor e arranjador carioca e traz o legado de seus faróis musicais como Toninho Horta, Egberto Gismonti e Hermeto Pascoal em seu som. Com Hermeto, ele teve experiências marcantes durante sua trajetória nos 10 anos em que fez parte da Itiberê Orquestra. Bernardo tem Tiberê Zoarg como seu mentor e diz que sua música faz parte de seu DNA. Bernardo Ramos também integrou o quinteto de jazz contemporâneo Bambu. Aqui, ele traz as composições do Cangaço, álbum lançado em 2019. Ele apresenta composições como a faixa título, uma espécie de resposta aos riscos e provocações que Glauber Rocha e David Lynch propõem em seus trabalhos, e a linda balada Sem Barganha. Bernardo Ramos faz uma música em que produz acontecimentos, rituais, para despertar potências adormecidas no ouvinte. No palco do Cena Instrumental, ele é acompanhado por Beth Down na voz, Rafael Rocha no trombone, Bruno Aguilar no contrabaixo e Felipe Continentino na bateria. Com vocês, Bernardo Ramos Quinteto, no Cena Instrumental.
Olá! O Cena Instrumental de hoje recebe o compositor e guitarrista Bernardo Ramos. Bernardo Ramos traz o seu quinteto para a gente ouvir aqui hoje com o trabalho Cangaço, que é o primeiro álbum desse quinteto e o seu primeiro álbum como compositor e frontman. Isso, líder, né? Certeza. A música, na verdade, que dá nome ao disco, né? Ela é em homenagem a David Lynch e Glauber Rocha. Sim. Esses dois cineastas, eles me inspiraram de uma maneira definitiva. Acredito que tem uma série de opções muito arriscadas que eles tomam, que eles correm muitos riscos, eles propõem muitos riscos ao espectador, riscos da vida, riscos da atenção, e me inspiraram de tal maneira que eu me senti desafiado a pelo menos tentar responder se é possível fazer isso com música. E o Cangaço é uma tentativa, o disco todo é uma tentativa de fazer isso de maneiras diferentes. E a música Cangaço, ela tem isso de maneira bem objetiva, na minha visão. Tem muita dinâmica, né? Ela também tem... Não sei se a gente pode chamar de climões, mas a gente percebe vários sentidos nela, né? Ela te leva para vários lugares. Talvez como nos filmes, né? Você sai um pouco atordoado, assim, tentando entender o que aconteceu. Ou entendendo completamente também o que aconteceu. Também. Mas eu concordo, são muitas sessões muito contrastantes entre si e que guardam relações talvez meio misteriosas entre elas, e fica também um desafio da criatividade do ouvinte tecer essas relações, né? Eu como produtor, vejo as minhas relações, mas cada um vai observar de uma maneira, né? E você tem uma visão disso sobre música que é muito legal, na verdade sobre arte, né? Que
a arte, ela não tem uma mensagem fechada ali, né? Na verdade, a gente ouve e dali, desse encontro que a gente tem com a arte, no caso, a sua música, esse encontro que eu estou tendo com ela, dali que vão sair os sentidos. É mais ou menos isso? Poxa, legal. Oportunidade de falar disso. Porque, assim, não é que eu acho que a arte é desse jeito, eu digo, assim, a arte que me encanta. Né? A arte que você quer fazer. Que eu quero fazer e que eu, muitas vezes, prefiro fruir também. Eu penso, na hora de compor, quando eu vou para o palco, que eu estou produzindo um acontecimento, né? Produzindo um ritual. E os sentidos que vão ser produzidos desse ritual não me pertencem, não é a isso que eu preciso me ater, eu penso. Eu preciso me ater à força potencial desse ritual. É por isso que eu, de maneira muito cautelosa, eu falo dessa inspiração no Ogã. Mas é a partir deles que as entidades se sentem chamadas. Exato. Então, assim, eu nunca vou conseguir fazer isso com a minha música. Isso é uma coisa dos Ogãs fazer. Mas eu me dou o direito de tentar e me frustrar e tentar um pouquinho mais e, sei lá, e tentar tirar alguma coisa daquele ouvinte, talvez que esteja alguma coisa adormecida. Isso, potências adormecidas. Isso. Eu acho que isso é o que meu sonho, assim, o meu caminho é esse, tentar produzir um evento, que é um acontecimento musical, que brote estranhamentos que são ao mesmo tempo êxtases nas pessoas. É uma música difícil de se tocar, né? São arranjos que não são simples. Eu não acho que isso é um valor em si, mas também tenho muitos problemas com esse negócio de menos é mais. E outro maior ainda, que é essa ideia de despretensão na arte. Acho que tem campos alguns campos na música brasileira em que lá vou eu, crítico, começar a atuar. Isso é um comportamento meio inevitável. Não, mas lapidar é importante. Eu acho. Né? Então, eu acho que tem que ser, em algum lugar, a despretensão se tornou um grande valor. E eu não consigo compreender isso, mas a simplicidade que são... A simplicidade com muita força, né? Uma coisa pode ser muito simples e muito forte. Agora, simplicidade ou complexidade sem vida, aí eu tenho alguns problemas. Também não te chama? Não me chama. Não é essa música que te convoca? Não estou procurando isso. Se isso acontece na minha música, foi um momento de falha. Não é por aí que eu quero.
E como que você sentiu esse chamado da música? Foi desde novo, desde criança? Como que isso aconteceu? Olha, a minha mãe me conta que um dia ela me levou num choro. Eu morei 2 anos fora do Rio de Janeiro, em Santos, e ela me levou para assistir um choro de noite, assim, ela falou que me viu chorando, assim, vendo os coroas tocando lá. Os chorões. Você Os chorou chorões. com os chorões. E aí, eu lembro um pouco disso, eu tenho um flash desse momento, não muito. Então, a música sempre me afetou muito. Eu não sou de uma família de músicos, mas assim, os discos estavam lá, e um dia eu botei lá o disco da Flora Purim, botei o Clube da Esquina, e aí acabou, mexeu no meu corpo de uma maneira que estou aqui hoje. Aproveitando que você falou de Clube da Esquina, uma referência sua, Toninho Horta, podemos falar? E você fez parte da Itiberê Zuarg Família. Itiberê Orquestra Família. Itiberê Orquestra Família. Tá aí. Durante 10 anos. E é uma linguagem que você tomou para si, né, também. Foi uma escola, imagino. Foi uma grande escola. E o Hermeto fazia turnês com vocês, né? Fez turnês com vocês. Sim. E o Hermeto é uma grande referência na sua música. Com certeza. Existe uma coisa chamada música instrumental brasileira, né? Que eu acho que precisa deixar legado, né? E a gente precisa fazer alguma coisa com esse legado. Assim, o que é que o Hermeto deixou? O que o Egberto deixou? O que o Toninho Horta deixou? O que do Assad deixou? O que o Lula Galvão deixou? Assim, eu tenho essas grandes luzes na minha frente, assim, me deixando muitas vezes apavorado e muitas vezes deslumbrado, né? E eu não sinto a obrigação de não repeti-los. Eu preciso usar essa força desses caras como um motor para ir. E mesmo que esse caminho seja errante, assim, a gente precisa arriscar, porque senão, porque o legado que eles deixaram é fundamentalmente esse, né? Lá no período do Itiberê, ele está aqui também. Mas tem outros que eu tenho menos intimidade e são matérias que é como se eu pegasse um material que tem uma flexibilidade a qual eu ainda não entendo totalmente. E esse fato de não entender gera uma espécie de produção deliberada e meio aleatória. Eu me assusto com o que aconteceu e aí eu pego o que me interessa. Se reconhece em algumas coisas. Isso. A música Gratidão, que inclusive está no disco, é dedicada a ele. Ela já foi gravada, a única música é uma regravação, foi gravada no primeiro disco do Bambu. E é uma música dedicada a ele. Quando eu me delibero sobre alguma questão musical, em mim, uma das vozes que fala é a dele. Então, a proximidade é compulsória.
temos uma música que veio muito rapidamente, que é Tá informada. que ela veio sem barganha. Sim. Como diz no nome. Essa música eu compus em 25 minutos. É uma espécie de uma valsa brasileira, assim, algo mais ou menos assim, meio retrô, assim. E eu tocava, enquanto eu estava tocando, eu falei, cara, e a coisa ia saindo, ia se completando, ia casa 2, e vai fazer o fechamento. E eu olhava para aquilo, não, isso parece... Não sou eu que estou compondo, não parece... Será que alguém já fez isso? E aí eu tento, não, deixa eu botar um acorde aqui que é mais na minha cara e tal. E, não. E aí ficou, aí deixei. Ela mesma falava, não, tô prontinha, não tem barganha. Não mexe em mim. Não tem conversa.
Obrigado.